PodNeb, o seu espaço dedicado à educação. Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas de uma clássica obra de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Prepare-se para explorar temas atemporais dessa narrativa tão poderosa e refletir sobre as complexidades da vida e da morte. Olá, pessoal! Estamos honrados em receber duas convidadas extraordinárias, especialistas na obra de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Prepare-se para uma conversa enriquecedora, no qual iremos discutir todas as camadas dessa narrativa. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Então, meninas, apresentem-se para os nossos seguidores, os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa live agora no YouTube. Boa noite, ouvintes. É uma alegria estar no PodNeb. Eu me chamo Maria Vitória e sou estudiosa das obras de Tolstói. Nós vamos dar início juntas às discussões fascinantes. Muito obrigada, Maria. Oi, gente. Meu nome é Ingrid e eu também estou imensamente feliz em estar nesse PodNeb. E eu tenho certeza que iremos ter diálogos cativantes acerca do assunto. Vamos compartilhar ideias e reflexões também. Muito obrigada, queridas. Vamos dar início aos nossos diálogos e conversas acerca da obra A Morte de Ivan Ilitch, no qual ambas são especialistas nas obras do autor. Primeira pergunta: qual a relação das senhoras, no caso de vocês, com a obra e o autor? A obra teve um impacto profundo em minha jornada pessoal. Foi a narrativa de Tolstói transcende tempo, explorando questões universais sobre a vida e a morte. A habilidade do autor em desenrolar a complexidade da existência humana é algo que sempre me fascinou. Realmente, as obras de Tolstói nos levam a refletir muito sobre a questão da vida, né? E alguns temas que nós tentamos tratar, ele trata com muita naturalidade. E é exatamente esse fascínio que eu trago aqui para as nossas discussões no podcast. Eu acredito que ao mergulharmos nas páginas de Tolstói, acreditamos não apenas em uma história, mas em reflexões que ecoam a todos nós. Então, meninas, vocês poderiam contar para a gente brevemente sobre o que fala a obra, fazer uma breve sinopse mesmo? A obra se inicia com a notícia da morte de Ivan Ilitch pelos seus colegas de trabalho do Tribunal de Justiça. Eles exploram as trocas de cargo, uma vez que a posição anteriormente ocupada por Ivan agora estaria disponível. Inclusive, algo que chama muita atenção essa questão do egoísmo humano, né? Ivan acaba de morrer e as pessoas já estão preocupadas com o cargo dele que estava sendo desocupado naquele momento. E aí já traz outras reflexões acerca do egoísmo humano, de como as pessoas pensam muito no poder e menos na vida humana. Enfim, né? Na verdade, se você pegar antes mesmo dele morrer, quando ele ainda estava vivo e tal, a esposa dele já se mostrava uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica. E aí, quando ele começou a adoecer, isso foi se acentuando muito mais. A gente vê muito assim no decorrer da história, como ele era tratado com indiferença pela família dele, principalmente pela esposa dele, pela pessoa que até então deveria ser companheira dele até o último dia da vida dele, da vida deles, no caso, né? Mas alguma das convidadas quer dar sua contribuição? E a história ela se desenrola à medida que Ivan adoece, né? E confronta a realidade de sua condição terminal. Sua percepção da vida, da morte e o sentido da sua existência é profundamente transformado durante esse processo. A obra ela aborda questões existenciais, examinando como as convicções sociais, o egoísmo e a falta de autenticidade podem obscurecer a verdadeira essência da vida. Então, é basicamente isso, né, que vocês acabaram de falar. Isso, Ingrid.
Muito obrigada pela contribuição de vocês, meninas. Então, gente, tenho outra pergunta para fazer para vocês, né, para que se continue essa discussão, que é qual o papel da sociedade na vida de Ivan Illich e suas percepções sobre a morte? Eu vou responder essa pergunta. E eu percebo que no livro a sociedade desempenha um papel significativo na vida de Ivan Illich. Porque sua existência é moldada por normas sociais, convenções, expectativas, que o levam a seguir um caminho pré-estabelecido. A sociedade, nesse contexto, representa uma pressão que o impede de viver uma vida autêntica, levando ele a buscar realizações externas, como status e aprovação social. Quanto à percepção da morte, inicialmente, Ivan a vê como algo distante e irrelevante para a sua vida, até ser confrontado por sua própria mortalidade, o que o leva a uma profunda reflexão sobre o significado da vida e da morte. E que contradição, né? É. Ele é confrontado pela sua própria morte. Sim. Que é aí que ele percebe, né? Ele sempre foi moldado a viver a vida que outras pessoas estabelecem para ele, principalmente porque o pai dele considera que ele é a salvação no meio, né, dos irmãos e tal. Então, meninas, Tolstói, ele aborda temas existenciais profundos, né? Já deu pra gente perceber que ele trata de questões muito problemáticas, como, por exemplo, a questão do egoísmo, a questão do ser humano, a questão da vida, da morte, desse confronto que é viver e pensar na morte, enfim. Quais os aspectos das condições humanas vocês acham mais impactante nessa história? O que é que a questão humana traz que vocês acham assim, meu Deus, esse ponto é crucial? Eu vejo a alienação, a superficialidade das relações sociais, a busca por significado e a inevitabilidade da morte como temas profundamente impactantes. Porque a jornada de Ivan Illich revela a fragilidade da existência humana, a luta contra o vazio existencial e a importância de buscar uma autenticidade que transcenda as convenções sociais. Bom, a obra, né, como vocês já falaram, busca por critica a busca por uma vida baseada em convenções sociais. E eu queria saber de vocês, assim, em que medida vocês concordam ou discordam dessa crítica? Eu concordo totalmente com essa crítica abordada na obra, né, A Morte de Ivan Illich, na obra de Tolstói, porque eu acho que tem que ter um limite de até onde é saudável a gente seguir esse padrão imposto pela sociedade. Existem coisas da vida que a gente tem que decidir por nossa própria vontade para que no futuro a gente não venha ter uma crise existencial, não venha ficar pensando e repensando se a nossa vida valeu a pena, né? Então, eu acho que tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio. Claro que para viver em sociedade tem certas coisas que a gente precisa seguir. Só que também tem certas coisas na vida que a gente tem que tomar decisão por nossa própria vontade, pelo que a gente quer. Nossa, muito bem pontuado, Ingrid. Muito obrigada pela contribuição. Inclusive, a gente consegue perceber isso também na fala de Maria, né? Quando ela traz essa questão de seguir os padrões, enfim. Então, meninas, como a visão de Tolstói sobre a morte e o sentido da vida acabou influenciando as suas próprias reflexões sobre o tema? Na obra de Tolstói, né, A Morte de Ivan Illich, a gente percebe que a morte ela é muito cruel. Ivan ele passou todos os seus últimos dias de vida ali praticamente sozinho, nem a família, nem os amigos estavam nem aí para ele, ele estava sofrendo tudo sozinho.
O único que dava uma certa atenção ali para ele era um funcionário da casa, né? Inclusive chamado de... Deixa eu lembrar aqui o nome dele. De Gueracim. E era o único que dava uma certa atenção ali para ele. Tudo que Ivan queria era um pouco de atenção das pessoas, era um pouco de amor, era um pouco de carinho, era um pouco de piedade, era um pouco de compaixão. Ele queria sentir que as pessoas se importavam com ele. Ele queria saber que se ele se ele morresse ali, ia ter gente para chorar por ele. E durante um bom tempo isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E ele assim... Veio acontecer... Não, só queria assim, pontuar o que você falou, que tem um certo trecho do texto, do livro, que ele fala que ele não queria admitir, mas ele queria que as pessoas se importassem com ele queria que as pessoas chorassem com ele queria que as pessoas entendessem o ponto dele. E ele sentia que a única pessoa que entendia realmente era o criado da casa, era a única pessoa que realmente entendia e realmente ajudava ele, assim. Então, ele vivia numa casa grande, numa família que parecia ser grande, inclusive, mas tinha muitos amigos, mas o único que realmente entendia ele era o criado da casa. Exatamente. Uma coisa que ele pontua é que ele odiava que o povo meio que mentia, né? Meio que, de certa forma, queria demonstrar que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, e ele sabia que isso não ia acontecer. E ele queria que as pessoas realmente admitissem que não estava tudo bem e ficassem ali do lado dele, né? E, no entanto, isso só veio acontecer no último dia, perto da sua morte. O filho dele entrou no quarto e chorou pelo pai, né? O pai pegou na cabeça do filho e sentiu o filho encostar os lábios no braço dele. E isso me faz perceber que, infelizmente, a morte ela é muito cruel. Então, por causa disso, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo. Porque quando chegar nesse momento, infelizmente, é sofredor. A gente tem que aproveitar a nossa vida, a gente tem que fazer as nossas escolhas de acordo com o que vai nos fazer feliz. E eu acredito que todo mundo já passou um pouquinho por essa crise existencial, né? E lendo o livro, a gente consegue refletir ainda mais sobre essa questão da morte e de tudo isso que vocês já citaram. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Podemos pular para a próxima pergunta? Eu separei um trecho aqui de Ivan com relação a essa questão da morte. Ele fala assim, aliás, 2 trechos. Ele fala assim: talvez eu não tenha vivido a vida como se deve. Mas como? Se eu fiz tudo como é preciso. Ou seja, ele está falando que ele fez tudo que é preciso, só que de acordo com a sociedade. Ele realmente foi um bom filho, ele fez faculdade, ele exerceu seu cargo com excelência, ele casou com uma pessoa, apesar de muitas brigas, ele continuou com essa pessoa, ele teve filhos, mas faltava alguma coisa ali que, infelizmente, fez com que ele tivesse essa crise existencial. Outra frase também que eu separei foi ele falando assim: o que é isto? Será a morte? E a voz interior respondia: sim, é verdade. Para que esse sofrimento? E a voz respondia: à toa, sem nenhuma finalidade. Então, é meio que isso, né? Quando chega a morte, ela chega assim, independente se você fez o que queria na vida ou não, né? E a consciência que vai ficar na sua cabeça é de acordo com o que você agiu. E não adianta nada você seguir os padrões, você, como vocês falaram, né? Trabalhar num trabalho de excelência, ter um emprego muito bom e tudo, mas você não viver como você quer. Não adianta você ser casado com uma pessoa que você aparentemente não quer, ou trabalhar numa coisa. Enfim, você tem que fazer aquilo que você quer também, tirar um pouco de você pra vida. Porque se você for viver esperando apenas os padrões que as pessoas depositam em você, que às vezes nem você mesmo quer aquilo, infelizmente acontece como Ivan e Lite. Então, meninas, se vocês pudessem resumir a mensagem central desse livro, que é A Morte de Ivan e Lite,
em uma só frase, qual seria? Tu fala, eu falo. Então, meninas, qual seria essa frase impactante? Eu acho que explorar a busca por significado na vida ao confrontar a mortalidade, questionando as convicções sociais, destacando a importância da existência autêntica. E isso fala muito sobre tudo que a gente já debateu aqui, né, nesse diálogo de hoje, sobre a questão de viver com autenticidade, confrontar os sentidos da vida, os significados, buscar... Eu acho que é bem reconhecer a importância das relações genuínas, de fato, e a futilidade que é perseguir realizações externas. Sim. E confrontar, né, as convicções que a sociedade empregam sobre nós. Nossa, eu quando comecei a ler esse livro, e no início, assim, pra mim tava ok, porque meio que a capa ela já dá um spoiler, né? A morte de Van Dijk. Ele vai E morrer. aí do início já começa falando da morte dele, já começa falando do velório dele, né? Ele vai morrer. Aí eu comecei lendo, achando que não seria nada demais. É e aí porque quando chegou assim no também, meio, o livro ele já começa de trás pra frente, né? Isso. Tem todo Inclusive, quando eu terminei o livro, eu voltei pro início. Sim. Pode continuar, Ingrid. A gente se tem... Desculpa. Mas a gente se pega muito ligada, assim, ao personagem, né? Ao que ele foi antes de chegar ao fim que ele teve. E a tudo que ele viveu antes de descansar, vamos dizer assim. Então, é uma obra muito, muito interessante. É uma obra que me fez enxergar as coisas com outros olhos, realmente. E, na verdade, quando eu comecei a ler, eu não imaginava que ia ser daquela forma. Eu imaginava que ia ser mais... contando a história do amigo dele, que foi no velório dele, que estava sendo meio que cantado pela viúva, para que a viúva ajudasse ela a pagar o enterro, né? Mas aí você vê que a obra é totalmente, assim, totalmente outros olhos, é totalmente outra coisa, não é nada do que se parece no início. Você assim. mira no melancólico e acerta na realidade, no tapa na cara. Verdade. Eu me senti muito angustiada assim, com essa obra, sabe? Eu fiquei imaginando real alguém assim. Isso porque por vocês exemplo, são especialistas, ou né? até eu, no lugar do Ivan. Eu fiquei assim, nossa, todos os amigos dele, que ele tinha. Nenhum era amigo de verdade, no final das contas, né? Eles eram amigos de status, na verdade. A esposa dele era uma esposa de status. Ela não gostava realmente dele, ela gostava da vida que ele proporcionava a ela. Inclusive, tem um trecho assim. A primeira coisa que ela fez quando ele morreu foi procurar saber como conseguiu o dinheiro dele. E os amigos também. A primeira e ela queria conseguir, ela queria saber como ela conseguia mais do que ela tinha direito. Né? Aí os amigos dele, Ivan morreu. A primeira coisa que pensaram, eita, agora eu vou para tal cargo. Eita, agora fulano vai entrar nesse cargo. Eita, agora eu vou ganhar mais. Eu acho que é bem triste. Eu acho que de toda a obra... Ele era uma pessoa muito alegre. Mostra no livro que ele era uma pessoa muito alegre. E teve esse fim. Bem triste, era uma pessoa muito paciente, né? Para conviver com a esposa que ele tinha. Meu Deus do céu. Bem sofrido. E tudo isso por padrões, né? Ele seguia um padrão. Ele estava casado com ela. Ele tinha que continuar com ela. E ele encontrava refúgio no trabalho na parte dele. que ele já... Na parte que ele já aceita que o destino dele é realmente a morte, é de rasgar o peito, assim, a forma que ele pedia socorro, mesmo em silêncio. Assim, ele queria ser acariciado, ele queria ser abraçado, ele queria realmente ter um ombro para chorar. É de rasgar o peito, assim, realmente é muito... É uma obra que realmente mexe com o coração, mexe com o sentimento do leitor. Eu acredito que dentro da obra,
dois pontos que me chamam muita atenção, essa questão dos amigos e essa questão da necessidade dele querer saber que tinha alguém que se importava, sabe? De dizer assim, poxa, se eu morrer hoje, alguém vai chorar. Porque a gente traz, como a gente já discutiu bastante, essa questão de ler uma obra e trazer aquilo para nossa vida. Então acaba acontecendo da gente pensar, poxa, aconteceu com ele na obra, mas poderia ser com a gente também, sabe? A gente não tá ileso na vida, na sociedade, no mundo, de passar por isso também, de ter aquela crise existencial, de saber, meu Deus, se eu morresse hoje, alguém iria chorar? E eu fiquei feliz, né, que pelo menos o filho dele, ali antes dele morrer, demonstrou essa compaixão. Sim. Inclusive, eu achei que depois desse ato foi quando o Ivan ele finalmente passou a aceitar o seu destino, passou a aceitar que ele ia morrer, porque até então ele ficava se debatendo. Outra coisa muito importante que a gente não falou foi sobre os pensamentos dele. Ele lembrava muito da infância. Provavelmente foi uma época que para ele foi muito feliz. E ele lembrava muito da infância. E ele falava que quanto mais ia para trás, mais tinha vida, né? Mais ele era feliz. E quanto mais ele voltava ali para o presente, mais tinha morte. E ele não estava feliz. E quando a gente fala de chorar, a gente quer falar também da questão do sentir, né? Por exemplo, quando eu falei que ele chorava pensando e tal, mas, tipo assim, se sentir bem, se sentir amado, se sentir acolhido, que era o que faltava, né? Sim. A família dele, né, em específico, que é quem estava convivendo com ele, aparentemente estava muito, muito cansado. Eles estavam cansados, de certa forma, eles não estavam aguentando mais. Acho que o que eles queriam era que finalmente acabasse, que ele fosse embora. Inclusive, eu separei um trecho da filha dele aqui, que fala, uma fala dela que pra mim ficou muito assim, nossa, a filha dele falando algo assim, que foi, que ela falou assim, né, ela estava conversando com a mãe, e ela falou assim, que culpa temos? Que culpa temos nós? Disse-lhes a mãe, como se tivéssemos sido nós que fizemos isto. Tenho pena do papai, mas por que atormenta-nos? Né? Então, ele estava sofrendo ali, isolado em um quarto, sem ninguém, a não ser o Gracinho. E, além de não ter ninguém, as pessoas ainda estavam cansadas dele. Estavam cansadas de tudo que estava acontecendo. Era tipo, morra logo. Nos dê paz. Vai, eu não aguento mais, nos dê paz. Em poucas palavras, morra logo. Em poucas palavras, morra logo. Ele sentia mesmo um peso, né, na vida das pessoas, assim. Impossível. E as pessoas também se comportavam quando... como se ele realmente fosse o peso na vida delas. Pode falar, Maria. Tanto é que quando de fato acontece, né, culmina a morte dele, a morte é apresentada como uma libertação, como um momento de paz e, tipo assim, acabou a agonia física e espiritual, sabe? Sim. Inclusive, ele fala, a morte acabou. Ele, né? É como se a vida, aquela vida que ele estava levando, era pior do que morrer, né? Sim, aí quando isso aconteceu, foi meio que a morte acabou. Ele passou para outra vida. E é isso. O que mais marca nesse livro é realmente a questão da morte e a importância da vida. O valor que precisamos dar a ela. Que contribuições maravilhosas, meninas. Então é isso, meninas. Vocês têm mais... têm mais alguma contribuição para fazer? Que a nossa live já tem 4.000 pessoas. Eu não imaginava ter pois é. Esse de gente aqui. Gente, muito obrigada pelas contribuições. Essa é o peso que a obra tem, né? Sim. Uma obra muito interessante. Muitos amantes de literatura aqui presentes. Inclusive, eu queria pontuar alguns comentários. que eu achei aqui muito interessante. Claro. Então, gente, tem alguns comentários que eu achei interessante e quero falar aqui para vocês. Eu sei que são vários comentários, muita gente presente, né, nessa live e tal. São comentários da live, Joana né? Souza diz, isso. Joana Souza diz, estou adorando a live.
O podcast de vocês é sensacional. Muito obrigada, Joana. Obrigada, Que Joana. bom. Wilma, É uma pena, Wilma né, que não Beatriz podemos diz. estar presencialmente, mas Sim. estou muito feliz de estar aqui, mesmo remotamente. Muito obrigada. Wilma Beatriz Eu diz. também. O podcast já era Beatriz diz. O podcast já era maravilhoso. Com essas convidadas e o livro que foi trazido melhorou em 1000%. Alex diz. Adoro a forma que o livro está sendo comentado. Acho mais que necessário que mais pessoas conheçam essa obra maravilhosa de Tolstói. Luciano diz. É necessário que se fale de literatura nesse mundo hostil. E a obra escolhida é sensacional. Quero aproveitar para mandar abraços para a professora Maísa e o professor Alexandre, que traz o privilégio para seus estudantes de conhecer o mundo da literatura. Um abraço, professora Maísa e professor. O último comentário vem com o feedback e vem também com a pergunta. Ana Maia fala: estou amando o episódio do podcast de hoje e as convidadas dão um show nas suas falas. Espero que possam aparecer mais vezes. Estão convidadas para aparecer mais vezes. Quero aproveitar para perguntar quais são seus autores favoritos. Um beijo. Então, meninas, quais os autores Eu favoritos começo ou de Ingrid vocês? começa? Então, gente, eu gosto muito de Manuel de Barros, gosto também do Lígia Fagundes e gosto também de um autor que eu não sei pronunciar muito bem o nome, mas é Lewis, alguma coisa assim. Ele é o autor de Alice no País das Maravilhas. Eu gosto bastante dele. Eita, que ela falou Você, um Maria? bocado. Eu fiquei nervosa para responder. Só lembro de Jorge Amado e de Tolstói. Quer falar, Laiane? É isso. Então, né? Eu vou pegar o gancho de dizer que o meu autor preferido brasileiro é Jorge Amado. E Ela é a das clássicas. Com certeza. E Clarice Lispector, né? Que não pode faltar. Gente, assim, eu sei que teve muitos nomes aqui que são clássicos, são maravilhosos, mas tem aquela que ganhou meu coração, é a Lígia Fagundes Telles. Assim, eu gosto da forma que ela traz os contos, eu gosto da forma que tem que tem aquele gancho no final dos contos. Eu gosto do plot twist que a gente tem no final de todos os contos. Então, a Lígia, com certeza, ganhou meu coração. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então, quero agradecer profundamente as nossas convidadas nesse episódio desse PodNeb de hoje, e com suas análises e discussões sobre a obra A Morte de Ivan Illich. Suas contribuições trouxeram novas dimensões a nossas discussões. Pode falar, Ingrid. Queria agradecer pelo convite, espero ser convidadas mais vezes. Pode E quem deixar. sabe, né, presencialmente, me convidem, por favor. Com certeza. Vamos fazer Queria projeto agradecer juntas, né? também. Espero que a gente... Maria, acho que sua internet deu uma travadinha. Se você quiser repetir. Não, eu estava agradecendo, que achei muito enriquecedor e muito legal. Espero voltar mais vezes. Nós que ficamos gratas, meninas, por vocês compartilharem suas ideias conosco. E agradecemos a participação de vocês, né? O nosso PodNeb vai estar aí aberto para novas discussões. Vocês com certeza serão convidadas nas próximas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por tornarem esse episódio de hoje, né, mais que especial. Obrigada pelas discussões, pelo debate, pelos ensinamentos também, por trazerem tantas coisas ricas e novas ideias pra gente. Nós ficamos muito felizes. E é isso, muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos que compartilharam, que deram like, e deem sugestões de obras que nós poderíamos trazer para os próximos capítulos do nosso podcast. Muito Além obrigada. disso, não me esquece de curtir e se inscrever no canal, hein? No canal do PodNeb.
Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo para os professores que foram citados na live, professora Maísa e professor Alexandro, né? Que a gente acaba conhecendo devido aos nossos encontros literários. Obrigada, pessoal. Tchau, Isso tchau. mesmo. Obrigada, Para pessoal. quem não Tchau. pôde assistir a live, vai estar salva lá no YouTube. Isso. Tchau. 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 Tchau.